Olá, como vão todos vocês? Espero que estejam bem. Pessoal, vocês não sabem como é cansativo ter de reiteradamente bater nessa esparrela, nessa armadilha mesmo que está posta aí diante de todos desde o advento do flagelo. Tudo isso que nós estamos vivendo está posto para nos empurrar para o mundo virtual. Muitas pessoas acabaram se cadastrando, comprando aparelhos celulares, se cadastrando em aplicativos para receberem renda básica universal pela primeira vez, entrando no mundo digital pela primeira vez. Muitas pessoas que já utilizavam o mundo virtual mergulharam de cabeça, de uma forma ainda mais integrativa, digamos assim, do que antes. E agora nós vemos aí mais uma remodelação do mundo da pesquisa, dessa vez, por meio do que eles estão chamando de experimentação remota. Então tudo, eu vou repetir, tudo que nós estamos vivendo desde o advento do flagelo está nos empurrando para esta armadilha virtual, para essa escravização virtual, porque eles estão sim criando aquilo que nós víamos até então apenas em filmes de ficção, que é um mundo virtual, onde as pessoas, aquelas que sobreviverem ao que nós estamos passando e muitas das coisas que nós ainda estamos prestes a passar, para aqueles que sobreviverem, a grande massa, então seja presa dentro desse mundo digital, com exceção daqueles que se julgam os iluminados da humanidade, dos quais pretendem então esse transhumanismo para eles, achando que vão alcançar a imortalidade, achando que vão alcançar a sua própria deificação, caindo na última tentação da humanidade, assim como foi a primeira. Exatamente a mesma coisa. Eles começam a matéria dizendo o seguinte: todos nos lembramos dos impactos dos pedidos de permanência em casa, em nossas vidas cotidianas, na primavera de 2020. Aliás, eu estou aguardando aí que a primavera seja liberada com a devolução do quadro Jardim da Primavera de Van Gogh. Vocês sabem que desde o começo eu estou dizendo que este será o sinal do fim desta parte, dessa fração da agenda. É um símbolo, a devolução do quadro Jardim da Primavera, que dizem ter sido furtado. A simbologia envolta com esse quadro, na minha opinião, foi um sinal. Vamos ver se realmente eu estava certo. Então eles estão falando agora na primavera de 2022 que tudo isso vai acabar. Vamos ver, pelo menos no hemisfério norte. Se não for agora, provavelmente no ano que vem, e em algum momento então nós veremos, conjugado com a ideia da primavera, a devolução do Jardim da Primavera, que seria a saída de Perséfone do Hades. Bom, eles dizem assim: não foram apenas restaurantes, salões, floriculturas e livrarias que tiveram que fechar suas portas. As instalações nacionais de pesquisa de usuários fecharam a maioria das operações, fechando as portas para milhares de cientistas visitantes e interrompendo as pesquisas sobre novas baterias, medicamentos farmacêuticos e muitos outros materiais, em um momento em que o país precisava dessas instalações mais do que nunca. Assim, 7 instalações de pesquisa de usuários decidiram formar uma equipe de especialistas, um grupo de trabalho de acesso remoto, para descobrir como essas instalações poderiam manter a ciência funcionando, mesmo quando os pesquisadores não pudessem acessá-los pessoalmente. Então não é só o Walmart que vai criar um ambiente virtual para você fazer compras, não é só os parques de diversão, não. Agora até mesmo os centros de pesquisa querem criar uma experimentação remota. É óbvio que essas pessoas que estão aferradas à ideia de confiar na ciência, na ideia de crer na ciência como se a ciência fosse uma nova religião e se crer na ciência fosse uma nova fé, para mim, pelo menos, parece evidente que essas pessoas vão abraçar essa, como eles dizem aqui, experimentação remota com muito mais prazer do que qualquer outro segmento da humanidade. Aí eles dizem que a solução para acessar a ciência de forma remota é tão simples quanto difícil. As instalações de pesquisa que atendem a pesquisadores visitantes precisam criar um ambiente no qual os experimentos possam ser executados de longe, quase sem interação humana.
Os cientistas apelidaram essa nova maneira de fazer pesquisa de experimentação remota. Enquanto cada instalação iniciou a jornada inesperada para experimentação remota por conta própria, o Rao reuniu todas as diferentes ideias para ajudar cada instalação a superar os numerosos desafios encontrados ao longo do caminho. Então, aqui eles passam a descrever como é que eles fariam isso, né? Na verdade, não deixa de ser aquilo que o próprio Walmart fez. Então, pesquisadores visitantes, usuários, colaboram com a equipe de instalação para estudar tudo, desde múmias antigas a novos materiais quânticos, gerando novos conhecimentos diariamente. Vocês lembram quando eu disse que a criação de um mundo Matrix serviria para preservar a criatividade dos seres humanos, ao mesmo tempo em que eles seriam enjaulados dentro de uma Matrix? Sim, porque segundo a mentalidade de algumas pessoas, que nós chamamos aí de classe dominante, o mundo já está superlotado. Então, muitas pessoas, nós sabemos que dão graças a coisas como o flagelo existir, porque eles pensam que ou a população mundial diminui, ou o mundo vai se acabar por conta do esgotamento dos recursos naturais. Por outro lado, eles têm uma série de pessoas que está dentro da sua estrutura de domínio, e eu vou ser mais claro hoje, são as pessoas que estão dentro de sociedades com conhecimentos ocultos, essas pessoas que acham que vão aproveitar do transhumanismo, dessa promessa falsa de se alcançar a imortalidade e de se alcançar a deificação, elas acham erroneamente. Porque para essas pessoas dessa estrutura piramidal, da base da estrutura piramidal, está reservado a Matrix, para que elas sejam preservadas vivas, mas não consumindo os recursos naturais, né, e ao mesmo tempo produzindo com criatividade aquilo que já produziam aqui no planeta em que nós estamos vivendo. E eles criam então um segundo planeta virtual chamado Earth 2. Esse tipo de iniciativa que nós estamos vendo aqui, de uma experimentação remota para esses tipos aqui de estudos, né, são uma fração daquilo que está vindo, porque eles querem levar todo o mundo para a virtualidade. E ali dentro, preservar aqueles que dentro da sua estrutura piramidal sempre os serviram, né, numa traição à humanidade, para que então eles possam ainda servir, mas como escravos, né? E aqueles que estão descolados da base da pirâmide, aqueles que estão na ponta superior da pirâmide, descolados lá no olho de Horus, esses então se pretendem iluminados e se pretendem serem deificados e transhumanizados para alcançar não só o longevismo, mas a imortalidade. Algo que, na minha opinião, não funcionará. Essa promessa é vã, é falsa, tal qual foi a primeira promessa que a humanidade recebeu, que era de comer o fruto da ciência, do bem e do mal, para que seus olhos se abrissem e para que fossem como deuses e que eles jamais morreriam. Então tudo se repete. Eles falam aqui a desolação do flagelo. Em um mundo antes do flagelo, essas instalações usuárias eram um centro para pesquisa, equipes de pesquisa. Cientistas viajaram até eles, usaram ferramentas únicas para estudar seus materiais, trabalharam com pessoas brilhantes em todos os tipos de questões científicas e depois deixaram as instalações com novos dados que poderiam responder essas perguntas. Mas com o flagelo em andamento, viajar para uma instalação em um estado diferente, muito menos em um país diferente, não é mais uma opção. E com isso rompeu-se o bem estabelecido ciclo de criação de novos conhecimentos. Então, eles querem que a humanidade continue multiplicando a ciência, né, porque nós estamos nesse advento da era das revelações, mas também da multiplicação da ciência em forma geométrica. Veja que esses computadores quânticos, por exemplo, que estão sendo criados, eles são parte dessa multiplicação da ciência, uma parte bem importante, mas eles possibilitarão então a criação desse Earth 2, da Terra 2, desse mundo virtual completo. Então, para reiniciar esse ciclo sem voltar aos velhos hábitos, cada instalação foi confrontada com uma série de desafios que variaram de como controlar um experimento de longe a como levar as amostras para as instalações em primeiro lugar.
Essa foi apenas a ponta do iceberg de questões que o flagelo criou. Então, pessoal, mais uma vez, eles querem preservar a capacidade do ser humano de criar. Aqueles que forem presos na Matrix vão continuar criando coisas em um mundo virtual que vai tentar copiar da forma mais idêntica possível o mundo real, para que as criações ali dentro, científicas, tecnológicas e tudo mais, sejam simplesmente replicados aqui fora, com uma cópia simples das patentes que forem criadas dentro da Matrix. As pessoas dentro da Matrix simplesmente vão esquecer que existe um mundo real, e elas vão achar em algum determinado momento que estão vivendo o mundo real. Ah, Jason, mas eu acho que você está exagerando. Não, não estou. Quem está aqui no canal há mais tempo está acompanhando o desenvolvimento disso a olhos vistos. Todos estão vendo que é para este mundo que nós estamos sendo encaminhados. Então nós teremos 3 classes de pessoas que estão, que infelizmente vão enfrentar problemas. Primeiro, essas que estão marcadas como para diminuição, essas que estão marcadas para serem aprisionadas na Matrix, e essas que se julgam iluminadas e que se automarcaram para o transhumanismo, com a promessa falsa de imortalismo e deificação. E aí corre por fora também um grupo que são a resistência, que são aqueles que compreendem que nós estamos apenas repetindo os tempos que precederam Noé, que não há nada novo debaixo do sol e que a humanidade está prestes a replicar os mesmos erros que foram cometidos na época onde a Terra toda se encheu de violência, onde tudo foi corrompido, os animais, as plantas e o ser humano, e não só corrompido moralmente, como corrompido fisicamente em seu próprio DNA. Então nós estamos prestes a repetir aquilo que já foi e, conforme já nos foi avisado, aquilo que aconteceu na época, acontecendo nos dias atuais, precederia também a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite quem quiser, não estou aqui com a intenção de empurrar esse conhecimento na marra, goela abaixo de ninguém. Estou aqui como um mero pescador, um mero pescador que, vez ou outra, talvez tenha a graça de trazer algumas pessoas a compreenderem o mundo em que nós estamos vivendo, para que estas, talvez poucas, talvez muitas pessoas, não caiam na armadilha, nessa última tentação da humanidade. E é isso, pessoal. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.